Olá! Início de ano e os brasileiros enfrentam o fechamento de postos de trabalho em decorrência das dificuldades econômicas do país. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da cidade de São Paulo, está com 1.054 vagas de emprego disponíveis no sistema. Entre as oportunidades, 665 não exigem experiência anterior, abrangendo candidatos com idades a partir de 16 anos que buscam o primeiro emprego ou desejam iniciar uma nova atividade. Para o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo, está com 255 oportunidades, com salários que chegam a R$ 940. É exigido o ensino médio completo. Quem procura uma colocação como auxiliar de limpeza pode se candidatar a uma das 61 oportunidades. A remuneração é de R$ 1.025. São 60 vagas para o posto de garçom, com salário de R$ 5,19 por hora. O candidato precisa ter concluído o ensino médio. O cargo de atendente tem 39 chances para salários de R$ 4,00 por hora, chegando a R$ 1.085 mensais. Para concorrer à vaga é necessário ter concluído o ensino médio. Trabalhadores que procuram uma chance como vendedor encontram 31 oportunidades no CAT. A escolaridade exigida é o ensino médio completo e os salários chegam a R$ 1.439,32. Para aqueles que desejam trabalhar na Zona Sul da capital, podem se candidatar ao cargo de promotor de vendas. São 28 vagas para salários de até R$ 1.038. O posto de motorista aparece com 19 oportunidades para atuar nas regiões Sul e Oeste. Os salários chegam a R$ 1.603,52. Para ajudante de motorista, são 15 vagas, remuneração oferecida de R$ 1.143. A empresa exige que o funcionário tenha concluído o ensino fundamental. Já o cargo de monitor de atendimento está com 10 oportunidades com salário de R$ 4,11 a hora. Para se candidatar às vagas, é necessário comparecer a uma unidade do CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Interessados podem checar a tabela de vagas no site da Prefeitura, o www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho. Confira agora os outros destaques da edição desta sexta-feira. Um programa que encanta crianças e adultos aqui no Parque do Ibirapuera. Um mergulho artístico no período renascentista é a exposição Grandes Mestres. Agora, no Jornal da Assembleia. CPI da Câmara dos Deputados, que investiga maus tratos contra animais, realizou um seminário na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi solicitado pelos deputados Goulart, do PSD, e Nilton Tato, do PT. Entre os temas abordados, a implantação de delegacias e promotorias de defesa dos animais no município de São Paulo e a falta de locais para a destinação dos animais apreendidos. A gente quer pegar informação, pegar sugestão para poder fazer da CPI uma CPI propositiva, que traga projetos de lei para melhorar a legislação vigente e minimizar esses problemas existentes nessas outras áreas. Então a gente está tratando do tráfico de animais silvestres, nos centros de zoonose, combate às zoonoses, controle populacional de animais, maus tratos em geral. Outro assunto debatido entre ativistas da causa animal e outros profissionais ligados à proteção dos animais foi o número exorbitante de animais silvestres que são atropelados todos os anos nas estradas do país. São atropelados por ano no Brasil cerca de 500 milhões de animais silvestres. Desses aí, cerca de 25 milhões de animais de médio e grande porte. E você tem um número muito grande desses animais de espécies que estão na lista de ameaçados por extinção. Um problema grave também para a segurança nas estradas. O que é que a gente quer com essa CPI? Tentar buscar um diálogo com o DENIT, com o Ministério do Transporte, com as concessionárias das rodovias, para construção de passagem para os animais, que tipo de medidas que a gente pode adotar para poder diminuir essa mortandade, entendeu? Acabar com a mortandade de animais, mas também colocar em segurança as pessoas que estão viajando nos carros.
O objetivo é estudar possíveis políticas públicas para amenizar o impacto na biodiversidade brasileira. Todos esses animais, eles têm uma função no ecossistema, uma função a desempenhar no interior das nossas florestas nativas. São eles que mantêm essas florestas funcionando, nos oferecendo água, ajudando a regular o clima e também espaços para lazer, turismo. Ou seja, sem esses animais, essa grande máquina que são as florestas tende a perecer no tempo. E os prejudicados serão não só a natureza, mas também a nossa sociedade. Converter a luz do sol em energia elétrica no teto dos prédios públicos é uma das alternativas para economizar energia. Um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa quer tornar essa ideia realidade. 70% da geração de energia elétrica do país vem das hidrelétricas. Em época de crise de abastecimento de água e aumento na conta de luz, uma boa alternativa pode estar bem acima das nossas cabeças, lá no céu, a energia solar. Quando a gente fala de energia solar, nós estamos falando em aproveitar o que a gente tem de mais abundante e ainda de graça, né? Que é o sol, para transformar essa energia do sol, né? De alguma forma, aí no caso, né? Em energia elétrica. Tá? Então aí tem um equipamento que faz essa transformação. O uso da energia solar pode contribuir com o setor elétrico e proporcionar economia direta para o consumidor. Olha essa conta. O quilowatt de energia solar tem um custo de cerca de 13 centavos, contra o de energia elétrica, que é de 55, uma proporção de 4 por 1. Uma casa que consome 450 quilowatts por mês em São Paulo gasta, em média, R$ 250 de conta de luz. Com painéis de energia solar, este valor cai para R$ 65 ao mês. O PT acredita, os pesquisadores acreditam nisso, né? O sol é o futuro, né? O sol está aí. Hoje a gente tem a indústria automobilística também, tem carros híbridos, em que a gente tem fotovoltaico, elétrico e o motor a combustão. São projetos que Mercedes, BMW, Honda, enfim, todo mundo está buscando. Então, sem dúvida, não tem como fugir, né? Para o espaço, para quem quer ir para o espaço, é energia solar que nós vamos ter que usar também. Então, é energia do futuro? É energia do futuro. Agora, cada caso é um caso, precisa de engenharia, né? Não é faça você mesmo, não é aquele profissional pedreiro, como a gente chama, que vai instalar, não é eletricista, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Quem está pensando em utilizar, hoje a gente tem legislação que vale a pena, porque gera crédito para o usuário, né? Agora, de qualquer forma, precisa entrar em contato com a concessionária, aí tem uma série de detalhes, uma série de detalhes, né? Que precisam ser ali observados. Só em São Paulo, os gastos com energia elétrica nas 19 mil edificações do estado chegam a custar R$ 365 milhões anuais. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares para estes edifícios. O Estado está sempre construindo novos prédios públicos, né, escolas e uma série de outros prédios, né, de serviços para a população. Esses prédios públicos, tendo no seu projeto original e contemplando a economia de energia, eu acho que é algo muito importante para os cofres públicos, né? Apesar da energia solar ser limpa e renovável, é preciso ficar de olho no custo. Essa luz é de graça, ela vem do sol, mas o problema fica na instalação, que aqui no país ainda é muito cara. Ela pode ser muito viável, né? Agora, para ser viável, você tem que ter condições de instalação, né? E ter ter que fazer um estudo, na verdade, da relação custo-benefício, né? Não dá para se dizer que em todo momento ela é a mais viável. É mais barata. Ou que seja mais barata, vantajosa. Uma coisa é certa, hoje o nosso sistema de geração de energia, que é o hídrico, é o mais barato, né? Esse sistema, ainda dos sistemas de energias renováveis, que a gente tem outros sistemas, que teria eólico, teriam outras formas de gerar energia, né? O fotovoltaico ainda é o mais caro. Cada painel desse chega a custar R$ 2.000. Numa casa de 150 metros quadrados, por exemplo, são usados 10. Em 6 anos, o valor do investimento é recuperado.
E agora a previsão do tempo para o fim de semana. Em São Paulo, sol entre nuvens com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde, a máxima é de 29 graus. Em Campinas, tempo encoberto com possibilidade de chuva no fim da tarde, a máxima deve chegar aos 29 graus. Em São José dos Campos, fim de semana com sol e nebulosidade no período da tarde, máxima de 29 graus. Sorocaba tem sol entre nuvens durante o dia e possibilidade de temperatura. A temperatura alcança os 30 graus. Em Ribeirão Preto, fim de semana de sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar até 31 graus. A seguir, um programa que encanta crianças e adultos aqui no Parque do Ibirapuera. Em instantes. O exame para displasia do desenvolvimento do quadril, quando o osso da coxa não está articulado com a bacia, agora é obrigatório em todos os recém-nascidos em maternidades do estado. Quanto mais cedo for detectado o problema, melhor resultado será o tratamento para o paciente. Veja a reportagem. 32 itens votados em menos de 20 minutos. A Comissão de Saúde aprovou metade deles. Aprovado o projeto. O teste do quadril, um exame que detecta a displasia do desenvolvimento dos quadris em todos os recém-nascidos em maternidades do estado, foi aprovado por unanimidade. Mas um requerimento do deputado Luiz Fernando Machado, solicitando uma audiência pública para discutir possível redução orçamentária para a farmácia popular em 2016, anunciada pelo governo federal, não passou. Reunião encerrada e o presidente lembra que esta eficiência faz parte da 18ª legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sou privilegiado, por ser a única comissão em andamento, começou bem, terminou tudo bem, 32 itens, se não me engano, todos favoráveis, graças a Deus, correu tudo bem e a casa anda num ritmo acelerado, ordem do nosso presidente Fernando Capês. Se depender de mim e da nossa Comissão de Saúde, tudo vai correr muito bem. Ver bem de pertinho as estrelas sem sair do chão. O passeio pelo céu acontece no Planetário do Ibirapuera, um programa que encanta crianças e adultos. E o melhor, é de graça. Trabalho para levar os filhos ao planetário, que ficou fechado para reformas durante 3 anos. Acho que é a curiosidade de todos, saber como é o planeta, o que está acontecendo lá fora. E é muito lindo, muito incrível. Isabel espera que o passeio seja tão marcante para os filhos quanto foi para ela. Ficou assim, uma coisa que eu nunca esqueci, porque sempre mostra os planetas, fazia os desenhos, até tem um leão que eles explicam porque é a formação do leão, as 3 Marias que as mães sempre falam para a gente sobre essas estrelas, Na primeira vez que visitou o espaço, ela tinha 13 anos, igual a Kaique. Guardei umas partes bem importantes. Céu dividido em 88 partes, ou 88 constelações, e um pouquinho de cada coisa ainda. Você acha que depois você vai trazer seus filhos também? Vou, e junto com os meus primos. O planetário Professor Aristóteles Orsini é mais conhecido como Planetário do Ibirapuera e foi inaugurado em janeiro de 1957. Foram gastos R$ 1.400.000 para a recuperação das redes hidráulicas e elétricas e das 320 poltronas reclináveis. Mas a nova estrela da sala é o projetor alemão de 18 metros de diâmetro, 9.000 fibras óticas e 42 conjuntos de lentes. Observando as estrelas, a gente vê as constelações, a gente consegue também projetar linhas imaginárias e as pessoas que vêm aqui, elas conseguem ver o céu de verão, que elas poderiam ver em São Paulo se não tivesse poluição luminosa, se não tivesse nuvens, e reconhecer as estrelas, as constelações e também conhecer um pouco mais sobre os cometas, sobre os outros planetas do Sistema Solar também. Depois de 40 minutos de observação do céu, Lian e Fabrício saíram da sessão encantados. Foi bem legal a viagem do foguete. Eu gostei muito. Fiquei com um pouquinho de medo. Mas meu irmão falou que não é tudo mentira. Legal. Você imaginava, assim, olhando para o céu, que tinha tanta coisa assim? Se tinha tanta coisa no céu? Tinha bastante. E aquela estrela nova, eu não lembro dela, mas eu achei ela bem legal. O planetário fica dentro do Parque Ibirapuera. A visitação é de terça a domingo e são 4 sessões, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Em comemoração à reabertura, durante todo este ano, a entrada é gratuita.
Eu gostei das coisas que estava falando sobre a Grécia, as galáxias e os planetas mesmo, sobre as estrelas. Vamos a mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, tempo bom com sol durante o dia, com possibilidade de chuva no fim da tarde, máxima chega aos 29 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens, máxima prevista de 31 graus. Em Mogi das Cruzes, fim de semana de sol com possibilidade de chuvas ocasionais. Temperatura deve chegar aos 30 graus. Em Piracicaba, fim de semana com sol entre nuvens, os termômetros devem bater os 30 graus. No próximo bloco, um mergulho artístico no período renascentista é a exposição Grandes Mestres, que você vê em instantes. Um mergulho artístico no período renascentista com 3 de seus principais autores, Leonardo, Michelangelo e Rafael. Esta é a exposição Grandes Mestres, que está no Espaço Cultural Porto Seguro, no centro de São Paulo. David Michelangelo dá as boas-vindas aos visitantes. A réplica foi feita em tamanho real, 5 metros de altura. Um vídeo mostra a retirada e transporte da pedra de mármore Carrara usada pelo artista para fazer a escultura. A peça não tem emendas e mostra o realismo anatômico que deu importância à obra. Também é possível ver a mesma perfeição na Pietà, que retrata a Virgem Maria de luto após a morte do filho Jesus. Michelangelo tinha 20 anos de idade quando fez esta obra. São réplicas porque são obras que são aderentes aos edifícios, ou são enormes, de peso muito grande, ou de um valor inestimável que não conseguem sair dos seus locais. Então, por exemplo, a réplica da Pietà e do David Michelangelo, que são em tamanho natural, então elas são enormes e pesadas, elas não poderiam jamais viajar, né? Então teriam que ser réplicas. Também a Última Ceia do Leonardo da Vinci, né? Que está em tamanho natural, a Escola de Atenas, que é do Rafael, que também está em reprodução em tamanho natural, e a Capela Sistina do Michelangelo, que aí sim está em escala, porque teria que ter um prédio enorme, maior que esse, só para acolhê-la. Mas é uma réplica, uma réplica da capela no sentido que as pessoas podem entrar e se sentir dentro e poder realmente perceber, né, como é que o Michelangelo pintou, qual era a posição que ele se colocava para pintar e assim por diante. Neste espaço, o visitante pode ter uma ideia da obra de Michelangelo, a Capela Sistina. O artista levou 4 anos para pintar o teto da igreja no Vaticano, em Roma. Rafael é conhecido como homem de muitos talentos. Pintor e arquiteto italiano, as obras chamam a atenção pela perfeição e suavidade. E dá para notar na reprodução gigante do afresco à Escola de Atenas o avançado uso da perspectiva na criação das imagens. Apesar de serem réplicas, dá já uma boa dimensionada do que seria aquilo que aquele grande artista fez, né? A gente não tem noção, às vezes, do tamanho, nem da complexidade que é o que eles fizeram, e aí aqui a gente consegue ter uma noção disso, tá valendo a pena. Parece bem interessante, não esperava ver uma estátua tão grande assim. A Última Ceia de Leonardo da Vinci também está em tamanho real. Aqui, alguns dos projetos deste matemático, engenheiro, pintor, escultor e inventor. São armas, pontes e equipamentos para engenharia civil que ele colocou no papel e artistas reproduziram em madeira. Também os estudos anatômicos do homem vitruviano e os pensamentos de levar o ser humano aos céus. A exposição Os Grandes Mestres é inédita na América Latina e inaugura o Espaço Cultural Porto Seguro, que também oferece cursos. A gente tem aqui atividades desde pensadas para aquele público que está passando por aqui, descompromissado e leigo, até para o público que realmente tem já um conhecimento bem apurado e que quer desenvolver mais o seu pensamento em torno desta questão da Renascença e dos grandes mestres. A exposição Os Grandes Mestres é gratuita até o dia 3 de abril. O Espaço Cultural Porto Seguro fica na Alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos, no centro. Mais informações pelo site www.espaçoculturalportoseguro.com.br. Veja a previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens, máxima de 30 graus. Em Bauru, fim de semana vai ser de tempo com sol e possibilidade de chuvas no fim do dia. Temperatura máxima chega aos 31 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 30 graus.
Em Marília, a previsão do tempo para o fim de semana vai ser de sol entre nuvens, máxima de 31 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana.